Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Eu estou dando início aqui à sequência, esse é o segundo vídeo, e é a continuação desse tema, Mandamento Maior, uma introdução, que vai ter como foco principal o extraordinário amor de Deus. Antes de falarmos, sobre o amor a Deus e o amor ao próximo como a ti mesmo, a gente vai introduzir o assunto dando ênfase ao amor de Deus por nós. Então, como eu falei, esse é o segundo vídeo, a sequência, e, e os objetivos, só para poder reforçar aqui, reconhecer que Deus nos ama incondicionalmente, identificar pelo menos duas posturas distintas que podemos ter diante do amor de Deus. Para isso, no primeiro vídeo eu falei sobre a Trindade Universal e o amor de Deus, e agora, né, a ideia é falar sobre o amor de Deus e a parábola, do filho pródigo. Então, fiquem com a palestra, espero que gostem e que se sintam tocados por ela. E aí já dá para a gente passar para o próximo, né? O amor de Deus e a parábola do filho pródigo. Vamos lá. A parábola do filho pródigo começa da seguinte forma: Jesus está reunido com publicanos e pecadores, comendo, ceando. Nisso, fariseus e mestres da lei se aproximam e começam a criticá-lo. Como assim você está comendo com pecadores? E aí, nesse momento, Jesus lhe propõe uma parábola, sempre muito perspicaz. Se ele dissesse diretamente o que ele estava pensando, talvez ele não fosse bem entendido e muito menos ouvido. E aí ele começa a contar a parábola das ovelhas, da ovelha perdida. E aí ele pergunta, bem, quem de vocês, tendo 100 ovelhas, se uma se perde, não vai lá, busca até encontrá-la? E quando volta com a ovelha perdida, chama os seus amigos e seus vizinhos para comemorar, para celebrar. E aí ele finaliza essa parábola dizendo: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Olha que interessante, né? Ele está falando da alegria que há quando alguém se arrepende sinceramente. E nessa hora ele dá uma alfinetada de leve nos fariseus e no mestre da lei, né? Que na sua soberba, por se acharem melhores do que aqueles publicanos e pecadores, provavelmente acham que não tem motivo para se arrependerem. E aí ele já emenda numa próxima parábola, que é a parábola da dracma perdida. Diz que uma mulher tinha 10 dracmas. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma dentro de casa, e não vai procurar essa dracma até achar? Então, para a gente possa entender rapidamente, a dracma era como uma moeda grega que tinha o valor aproximado de um dia de trabalho, mas que toda mulher que casava, judia que casava, recebia como um dote uma tiara ou um colar com moedas, uma quantidade de moedas. Então, além do valor, monetário, tinha um valor sentimental também. Então, qual mulher que, perdendo uma dracma, não vai acender uma candeia e vai buscar até encontrar? E quando encontrar, vai chamar as suas amigas e as suas vizinhas para poder celebrar. E aí ele finaliza, a parábola da seguinte maneira: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí, terminando essa parábola, aí sim, ele vai para a parábola do filho pródigo. E aí ele diz: um pai tinha 2 filhos. E um filho, um mais novo, chega para o pai e pede todos os bens que cabem a ele, pede a divisão, a partilha dos bens. E o pai prontamente dá a parte que lhe cabe e tempos depois ele vai embora. E aí ele gasta de forma irresponsável, gasta com farra, com prostitutas, fica sem dinheiro nenhum. Nesse momento, na região, há uma grande fome, disseminada,
E aí ele vai trabalhar num lugar onde o senhor da fazenda manda ele cuidar dos porcos. E aí, quando ele olha para os porcos comendo, né, a sua comida, ele sente desejo de comer aquela comida. Ele está com tanta fome que ele quer comer aquela comida. E nessa hora ele cai em si, lembra do pai, né, e diz para si mesmo: quando chegar, eu vou voltar. Quando chegar lá no meu pai, né, porque os servos do meu pai estão comendo melhor do que eu aqui. E eu não me sinto mais digno de ser chamado de filho. Né? E vou voltar e pedir meu pai para viver junto com os servos. E foi isso que ele fez. Ele voltou. E no momento que ele volta, mal ele chega perto da propriedade do pai, o pai o recebe de braços abertos. Isso está em Lucas 15, né? E ele, desolado, arrependido, recebido pelo pai com um abraço e um beijo, e ele chega para o pai e diz: pai, eu voltei, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho e quero conviver lá com seus servos. E aí o que esse pai faz? Chama um servo, diz: olha, traz uma roupa nova, né? Traz uma sandália, um anel, mate um novilho cevado, um novilho gordo, e vamos comemorar, porque meu filho que estava perdido voltou, meu filho que estava morto ressurgiu. E aí a festa começou. No que a festa começou, o filho mais velho, como de praxe, estava lá trabalhando, e de repente ele escutou a música. Nossa, ele escutou a música. Que música é essa? O que está acontecendo? Aí ele, quando chegou perto, viu que o pessoal estava dançando, aquela alegria, chamou um servo e o que está acontecendo? E aí ele: olha, seu pai mandou fazer uma festa porque seu irmão voltou. Inclusive mandou matar um novilho cevado, né, um novilho gordo, para poder celebrar. E aí ele se encheu de ira e foi lá e nem entrou na festa. Não quis entrar. Nisso o pai veio, chamou ele para entrar. Ele: não, não. Como pode? Eu, que estive aqui sempre ao seu lado, trabalhando como um escravo, obedecendo todas as suas ordens, o senhor nunca mandou matar um cabrito para comemorar com os meus amigos. E aí esse filho, né, desnaturado, que perdeu tudo com prostitutas, o senhor recebe com uma festa. Ele: mas meu filho, eu sempre estive contigo. Tudo que eu tenho é seu. E o seu irmão estava perdido e voltou. Ele estava morto e ressurgiu. E a parábola termina assim. E para os menos atentos, né, talvez essa parábola, né, ela, ela represente ou tenha um tema que foi a sequência das duas parábolas anteriores. Mas eu gostaria de citar um livro que não é espírita, é evangélico, né, um Maravilhoso e Bom Deus, um livro extremamente inspirador, e que ele propõe a mudança do nome dessa parábola para Pai Pródigo. E eu achei isso incrível, né? Porque pródigo, ele tanto significa gastador e esbanjador, quanto magnânimo. Eu achei isso fantástico. Achei isso fantástico. E a gente vai entender no final, né, melhor sobre isso. Então, para os menos atentos, talvez o tema central dessa parábola seja o arrependimento. Então, você que se arrepende sinceramente, você vai se transformar, vai se tornar uma nova pessoa. Mas essa parábola tem muito mais do que isso. Fala muito mais do que de arrependimento. A primeira coisa, né, a segunda coisa fala de inveja, a inveja do filho mais velho. Ele foi consumido pela inveja, por isso ele sentiu ira. Como, né, pode esse filho bastardo não, né, esse filho desnaturado ter sido recebido por uma festa? E eu que sempre tive aqui, nunca tive uma festa como essa. A outra coisa que ele fez foi o questionamento da justiça do pai. Ele disse, em outras palavras: você está sendo injusto. Esse filho não merecia isso. Né? A outra coisa que ele faz, ele julga o filho mais velho, mais novo, e o condena. Né? Porque à medida que ele questiona a justiça do pai, então ele está se posicionando como juiz, se colocando acima, superior a esse filho, a esse irmão, e dizendo: olha, eu julgo esse irmão e o condeno, porque ele não merecia nada disso que ele está recebendo.
A outra coisa, que é muito interessante, ele obedecia o pai, mas, percebam, existia um interesse. Ele não estava fazendo o que ele fazia de forma desinteressada, porque ele não só tinha o interesse, como jogou na cara do pai tudo o que ele fez. Ele cobrou o pai pelos serviços prestados, entende? Isso é chamado na Gestalt terapia como proflexão. O que é proflexão? É quando você faz alguma coisa com o intuito de receber algo em troca. Talvez a figura que mais represente o proflexivo seja os políticos. O político faz tudo que ele faz é visando pelo menos o nosso voto. Então ele era extremamente, o filho mais velho era extremamente proflexivo, porque ele não fazia nada sem que quisesse um retorno, porque a primeira oportunidade que ele teve, ele jogou. Ele jogou isso na cara do pai. Outra coisa interessantíssima, falta de intimidade do filho mais velho com o pai. E aí você fazendo uma leitura criteriosa, você vai perceber que, em momento algum, o filho mais velho se dirigiu ao pai utilizando a palavra pai. Agora, o filho mais novo, por 5 vezes, usou a palavra pai para se dirigir ao próprio pai. Então, a gente pode inferir que existia uma intimidade maior entre o pai e o filho mais novo do que entre o pai e o filho mais velho. E essa intimidade com o pai, ela é fundamental. E aí ele alfineta de novo os fariseus. Não adianta dizer que acredita em Deus, que acredita nas leis divinas, se você não tem intimidade com o pai, se você não coloca esses ensinamentos em prática. E aí vem o penúltimo ponto, dessa parábola. Percebam, o filho mais velho se posicionou de forma pretensiosa, se julgou acima do filho mais novo, do irmão mais novo. E o irmão mais novo, quando caiu em si, se arrependeu, disse para si mesmo: eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Eu pequei contra os céus e contra meu pai. Ele reconhece os seus erros. E aí ele de novo alfineta os fariseus, porque os fariseus se acham tão acima, tão conhecedores da lei, que isso acaba cegando eles em relação aos seus próprios erros. E aí a gente pode ir para mim hoje, que é a mensagem principal dessa parábola, do amor incondicional do Pai. Ele amava o filho incondicionalmente, ele não amava o filho pelo que ele fazia, ele não amava os filhos pelo que eles faziam, ele amava os filhos pelo que eles eram, com seus erros e acertos, com suas qualidades e defeitos. E essa é a principal característica do amor de Deus. Ele nos ama não é pelo que a gente faz, ele nos ama pelo que a gente é, independente de como nós sejamos. Então, essa mensagem é espetacular, porque aí a pergunta que eu faço a vocês: aonde vocês se posicionam e como vocês se comportam em relação ao amor que Deus manifesta a cada instante para vocês, para todos nós? Com inveja? Questionando a sua justiça? Fazendo coisas para ter algo em troca? E aí eu diria que a gente precisa ter muito cuidado, nós espíritas, com essa máxima do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Por que você faz a caridade? É pelo amor que você sente pelo próximo? Ou porque ela vai te salvar ou vai contribuir para a sua evolução? Você julga o seu irmão? Você se acha melhor do que ele? Você condena o seu irmão? E aí essa parábola faz a gente refletir sobre a forma, não só como a gente se relaciona com o pai, mas também com a forma como a gente se relaciona com os nossos irmãos. E aí o meu tempo já está expirando, já chegando a 30 minutos, e eu queria
né? Era uma das minhas opções, Elaine. Lembra que eu falei que eu vou escolher alguns slides para terminar, para poder ficar no tempo? Então, esse aqui é o primeiro que eu escolhi. E como um gancho para a gente poder começar a falar do mandamento maior, eu escolhi essa pergunta do Livro dos Espíritos, a 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Isso está no capítulo que fala sobre lei de adoração. Olha a resposta dos Espíritos. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Percebam, ele ama a todos da mesma forma. E se o mandamento maior, sintetizado por Jesus, tem como primeiro mandamento amar a Deus, então, né, ele vai preferir que nós o amemos. Ele vai se alegrar quando um filho dele o amar de verdade. Ele vai amar todos iguais, mas ele vai preferir aqueles que o amam. Porque disso depende a nossa evolução. Amar a Deus. Bem, pessoal, então com isso nós finalizamos a sequência de 2 vídeos da primeira palestra que eu dei lá via Zoom para o Centro Espírita lá na Austrália, no Light in Peace. E eu gostaria de finalizar com essa parte da parábola da mulher samaritana e que está alinhada com a resposta que os Espíritos deram no que eu apresentei no último slide, né? Quando Jesus fala, né? Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Né? Isso está em João 4:23. Espero que vocês tenham gostado, espero sinceramente que esse conteúdo esteja alinhado com a vontade de Deus. Fiquem com ele e até a próxima.